Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 489 do projeto Bíblia para Iniciantes, capítulo 6 do livro de João. Esse evangelho poderoso e esse capítulo, uau, revelador. Jesus vem falando aqui de coisas muito espirituais. Se você for lá para o versículo 63, ele fala para os discípulos que as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então ele está falando palavras espirituais, palavras de vida e de vida eterna. Então eles não estavam acostumados a isso. Nenhum profeta até então tinha falado com tanta profundidade, com tanta autoridade sobre todas essas coisas que ele vem falando aqui. Então, no dia anterior, no dia 488, a gente terminou ele falando, para que as pessoas trabalhassem não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna. E eles estavam tentando entender, ok, me explica, fala mais. E aí Jesus vai continuar aqui, ele vai aprofundar um pouco mais. Eu vou até aqui o versículo 40 hoje, mas depois ele vai aprofundar ainda mais, e vai ficando cada vez mais desafiador para as pessoas entenderem. Quanto mais ele aprofunda no espiritual, mais desafiador vai ficando. Então vamos entender aqui essa graduação, como ele foi indo pouco a pouco até chegar a um momento em que vários dos discípulos dele simplesmente viraram as costas e falaram: não, agora não dá mais não, foi longe demais, Jesus foi longe demais. E ele vai mesmo, ele vai profundo, ele não fica na superfície. Quando Jesus entra nas nossas vidas, ele realmente faz um reboliço. Ele muda a estrutura, ele mexe tudo, ele incomoda, mas ele vem para trazer transformação, ele vem para que nós nascermos de novo, ele vem para trazer um novo entendimento, uma nova mente, uma nova mentalidade. Amém? Então vamos lá, vamos ver o que Jesus vai falar agora para aquela multidão que estava seguindo. Versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos, então, para realizar as obras de Deus? Já que ele está falando para trabalhar, para a vida eterna. Então, o que fazemos? Que trabalho que vamos fazer, para Deus? Explica melhor aí para a gente, como que é isso? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus, ou seja, o trabalho, é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, a obra de Deus, o trabalho que eu e você temos de fazer é acreditar em Jesus, crer em Jesus. É simples assim. Só que crer em Jesus pressupõe uma série de outras coisas. Crer em Jesus pressupõe obedecer Jesus, certo? Obedecer Jesus pressupõe fazer muitas coisas que são bem desafiadoras e que Jesus falou, para mim e para você. Então, não adianta você só falar da boca para fora: eu creio em Jesus, como se fosse uma coisa miraculosa, assim, um misticismo. Eu creio que Jesus é meu Senhor e Salvador. Pronto. Não dá para falar da boca para fora. Você pode até falar, mas se você não falar com o seu coração, não adianta nada. Tá? Crer em Jesus significa conhecer Jesus, confiar em Jesus, obedecer Jesus. Amém? Versículo 30. Então essa é a obra de Deus, tá? Versículo 30. Então lhe disseram eles: que sinais fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? E olha que Jesus tinha acabado ali de multiplicar pão
né, 5 pãezinhos e 2 peixinhos e alimentou mais de 5.000 pessoas. Mas eles queriam mais sinais, mais sinais. E eles falam justamente do pão agora, versículo 31. Como nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Então eles estavam se referindo novamente a Moisés. Percebe que eles estavam muito apegados no Antigo Testamento, né, nos escritos lá de trás, e eles queriam alguém como Moisés, alguém que os libertou lá do Egito, da escravidão, alguém que alimentou eles durante o deserto. Mas lembra que aquelas pessoas que Moisés foi instrumento para alimentar, e o pão que desceu do céu, né, foi Deus que fez tudo aquilo. Moisés foi apenas um instrumento, um homem que Deus separou para fazer isso. E eles não estavam percebendo que Jesus era justamente agora o pão que desceu do céu lá no deserto, o próprio maná, né, que era esse pão que caía do céu diariamente para alimentar o povo de Deus, os israelitas, durante 40 anos. Imagina, 40 anos sendo alimentados milagrosamente, todos os dias, menos domingo, menos sábado, né? Porque o sábado eles descansavam e não caía pão do céu. Na sexta-feira caía em dobro, porque aí eles pegavam para comer na sexta e pegavam uma parte para separar para comer no sábado também. Então, todos os dias, menos nos sábados, esse pão caía diariamente, e esse pão, ele já estava se referindo, ele já estava indicando o verdadeiro pão do céu que viria mais para frente, que era justamente Jesus. Mas eles não entendiam isso. Então, no versículo 32, replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Deus, Pai, que dá o verdadeiro pão do céu. 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Olha só, eles continuam na mentalidade natural. Eles estavam imaginando que Jesus estava falando realmente de um pão verdadeiro, de um pão onde eles poderiam comer e poderiam se alimentar de uma forma tão sobrenatural desse pão que eles teriam vida, e vida eterna, entende? Mas não era isso que Jesus estava falando. Eles não estavam entendendo, porque Jesus estava falando de coisas espirituais e eles estavam com a mentalidade natural, mais uma vez. Então eles perguntam, pedem para Jesus: dá-nos deste pão, nós queremos comer este pão. Igual a mulher samaritana, quando Jesus falou da água da vida, né, a água eterna, que ela falou: me dá dessa água. E eles estavam: me dá desse pão. Versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Uau! Aí eles já começam a se assustar. Como assim? Você é o pão da vida? Né? E ele fala: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crer em mim jamais terá sede. Uau! Uau, uau, que afirmação poderosa, hein? Tem que saber muito, tem que ter muita segurança de quem Jesus é. Jesus tinha que estar muito seguro de quem ele era para falar algo tão poderoso na frente daquela multidão, né? Imagina a reação deles. Versículo 36. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Olha, interessante, Jesus sempre
Ele fala com autoridade, ele fala a verdade, ele sabe quem ele é e ele não tem medo de falar quem ele é. Ele fala, eu sou o pão da vida, mas ao mesmo tempo ele se coloca em submissão ao Pai, ele coloca em humildade. Eu não posso fazer nada pela minha própria vontade. Que Deus é esse que não pode fazer nada pela sua própria vontade? Esse é Deus Filho. Esse é Jesus, que vem nos mostrar uma submissão que, ele fala, submetei-vos uns aos outros. É isso que ele vem ensinar para nós. Como ser submisso, mesmo sendo Deus. Uau! Ele fala, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Uau! Versículo 39. E a vontade de quem me enviou, a vontade de Deus é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Uau, que afirmação, hein? Ele, Jesus, ressuscitará essa pessoa no último dia. E olha que ele não tinha feito ainda o milagre de ressuscitar alguém até aqui, até esse momento. Lógico que ele ressuscita a filha de Lázaro, ele ressuscita a filha de Jairo, perdão, ele ressuscita a Lázaro, ele ressuscita o filho daquela viúva que ele se compadeceu. Ele ressuscita algumas pessoas, mas até o momento, pelo jeito, ele não havia ressuscitado ninguém. E ele está falando para aquela multidão: eu o ressuscitarei no último dia. Uau, uau. É uma afirmação muito poderosa também. Versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo o homem que vir o Filho, ou seja, Jesus, e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Outra vez ele falando aqui de vida eterna. Ele fala para mim e para você, para de se apegar a essa vida. Olhe para a vida eterna, olhe para algo muito maior do que essa vida aqui. Viva de forma mais espiritual, tenha olhos espirituais, tenha uma mente mais espiritual. E acredite, eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está falando para mim e para você. Ei, eu o ressuscitarei, eu a ressuscitarei no último dia. Amém? Você crê nisso? Então, acredite, porque Jesus não mente. Ele veio para nos dar a vida eterna. Ele veio para que a nossa alegria seja completa. Ele veio para nos alimentar, para ser o pão da vida, para nos alimentar espiritualmente. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a palavra que procede da boca de Deus é o Verbo que se fez carne, é Jesus. Amém. Tá, tudo bem, foi ótimo lá na Lagoa.